1 Pedro, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pela oportunidade de estar na Sua casa. Que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração nesta noite e nos despertar na Tua presença. Assim nós oramos e tudo entregamos nas Tuas preciosas mãos, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra por si só, se fosse lida e bem observada, não caberia um sermão ou uma pregação, de tão clara, de tão evidente que está o recado transmitido por Pedro, ou apóstolo Pedro, a nós. É necessário, quando nós lemos as Escrituras, atentarmos para o que ela verdadeiramente está dizendo. Porque nos dias atuais nós encontramos muitas distorções, e textos como esse são evitados na igreja ou na prática da pregação, porque são textos que vão, de alguma maneira, sacudir a nossa vida diante de Deus. É um texto que vai mexer no nosso caráter, na nossa moralidade, na nossa intimidade, e vai, de alguma maneira, questionar a nossa posição. Eu fico muito feliz, porque os pregadores aqui da igreja não têm poupado a igreja da verdade. A cada sermão que nós ouvimos, a cada semana, a cada pregação ou estudo, nós temos sido confrontados, dia a dia. E não é um confronto de um irmão ou de uma irmã, não. São todos os pregadores que Deus tem, de alguma maneira, permitido estar nesse púlpito, vem sendo usado por Deus dioturnamente, podemos dizer assim, para a prática do ensino da palavra. Amém? Que chama a nossa atenção, que nos desperta, que nos faz repensar acerca da nossa própria posição, acerca de como nós estamos andando, de como nós estamos vivendo, e as coisas que muitas vezes estão fazendo parte da nossa vida, que não deveriam estar ali. Pedro, nesta palavra, ou nesta carta, não é diferente. Ele vai dizendo, deixando, pois. Sabe, irmãos, esses dias eu vi um vídeo muito interessante e pertinente. O vídeo é um vídeo em desenho, que apresenta uma mulher no hospital, na cama de parto, e ela está por dar à luz. Mas quando ela dar à luz, ela não permite que seja cortado o umbigo, ou o cordão umbilical. E aí o filme vai passando, o desenho, em que ela vai acompanhando a vida do filho, ela vai obstruindo a vida do filho em tudo, atrapalhando a vida do filho, porque ela não quer que ele saia para a vida. Ela vai envelhecendo, ele tenta se casar, ela não permite, ele tenta abrir um negócio, ela não permite, sempre obstruindo, e no final ela morre. Inevitavelmente o cordão umbilical é cortado, e a última cena é ele num quarto, desesperado, sem saber o que fazer, porque foi preso por aquele umbigo, ou aquele cordão umbilical, toda a vida. Representa muito bem o que o texto está falando. Deixai. Você tem um filho, tem uma filha,
por mais que você quer ficar com ele, vai chegar um dia que ele ou ela vai casar, vai sair de casa. E se ela ficar, ou se ele ficar dentro de casa, daqui a um tempo você está infeliz, porque não conseguiu ver ele prosseguir na sua vida, e você de alguma maneira não conseguiu cooperar na sua vida também. Deixar é cortar a ligação. Deixar ir é soltar. É ir para longe. É ir para fora. Pedro está dizendo justamente isso, deixai. Ele vai começar agora para você deixar, já numa palavra terrível, ele diz, deixai toda malícia, toda maldade. Preste atenção, nós, apenas por sermos homens, carne, já tem maldade em nós. Nós temos maldade vindo de várias áreas, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas vontades, nos nossos sentimentos, nos nossos anseios, poderíamos dizer carnais. Nós já quitamos, infelizmente, sempre para o mal, sempre para as coisas que são contrárias à vontade ou ao propósito de Deus. Por quê? Porque as coisas pecaminosas, vamos ser bastante verdadeiros, elas são agradáveis à carne, elas satisfazem a carne, elas te trazem um prazer carnal. Mas é justamente estas que são condenáveis pela palavra de Deus. São justamente estas que a palavra condenam, porque elas trazem ou elas levam à tona o pior que nós temos, o pior que nós somos, o pior que nós podemos fazer. É por isso que esses sentimentos às vezes nos enreda tão fácil. É assustador quando você vê um cristão. Ele está há muitos anos na igreja, principalmente aquele que foi criado na igreja desde a sua infância. Quando ele se afasta da igreja, quando ele se afasta do evangelho, quando ele se afasta da palavra, o ciclo de pecaminosidade, de deterioração, de imoralidade na vida dele é absurdo e é rápido. E ele vai fazer pior do que aquilo que ele pregou contra a vida inteira. Ele vai fazer 100 vezes mais do que o ímpio. Até o ímpio vai assustar com aquilo que ele começa a fazer. Por quê? Ele não conhecia. E ele começa a ser envolvido pelo pecado de tal maneira que ele começa a se esbaldar do pecado. É como você estivesse com muita fome e encontrasse uma vasilha de comida. Você nem procura saber se o sabor está bom. Você come desesperadamente. É como você tivesse muita sede num deserto e você encontra um rio para beber, você não quer nem saber se ele está sujo. Você quer manter agora a sua sede controlada, então você bebe. E o pecado, o mundo, ele se oferece de uma maneira tão diferente para ele, que muitos vão dizer assim, aqui fora está melhor do que lá dentro. Lá dentro só tem hipócrita, lá dentro só tem isso. Ele começa a transferir a vida dele para dentro do chiqueiro, porque é o que Jesus disse. A porca volta ao próprio vômito, o cachorro volta ao próprio vômito, né? E a porca à lama. Ele começa a ficar tão seduzido e tão envolvido, que tudo aquilo que ele conhecia de cristianismo se esvai rapidamente na vida dele. Por quê? Por causa da malícia, por causa do mal residente em nossa carne. Eu não vi ainda uma pessoa que diz assim, que bebe socialmente, continuar bebendo socialmente. Porque a carne vai criar uma dependência ainda maior, vai criar um atrativo ainda maior, vai criar uma compulsão ainda maior, de forma que ele vai se afastar rapidamente de Deus. Então o texto começa deixando, pois, toda malícia, porque elas vêm. Um jovem me perguntou há um tempo atrás assim, pastor, as vontades de cometer coisas erradas, pecados, vem na mente do Senhor? Eu disse, vem. Vem no coração do Senhor? Vem. Claro que vem. Eu sou tolo de dizer que não. Seu pastor é santo, 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 santo. Ele é perfeito. Na minha mente não vem nada, no meu coração não vem nada. Vem, irmãos, assim como no seu. Talvez em áreas diferentes,
talvez em situações diferentes, talvez a sua fraqueza seja numa área diferente da que eu tenho, mas não deixa de vir, não deixa de tentar ocupar na minha mente. Sabe uma coisa que eu aprendi nesse tempo agora? É uma coisa que eu já tinha dificuldade de fazer. A pior coisa para mim, não quero colocar você no meio da minha pior coisa, é sentar lá atrás, porque você vê todo mundo, você vê tudo. Você vê quem está certo, quem está errado, quem está bem vestido, quem está mal vestido, quem está conversando, e isso me incomodou horrivelmente. Eu tentei insistir 2 ou 3 vezes, mas eu não consegui, eu vim para frente novamente. Então é uma dificuldade que eu tenho de ver, por exemplo, mau comportamento dentro da igreja. Então eu venho para frente, senão eu começo a pecar, senão eu começo a me sentir mal no culto. Em todo lugar que eu vou, a Rosilane não gosta muito quando a gente está fora de ir em culto comigo. Por causa disso, eu procuro o primeiro banco para sentar, no máximo o terceiro banco, para ver menos as coisas que eu não gostaria de ver. De alguma maneira, é malícia no nosso coração. Eu posso sair daqui, vir num culto para ser abençoado, e sair com raiva do irmão porque eu vi ele fazendo alguma coisa que não deveria no momento do culto. Isso é parte de malícia. A palavra diz: deixai toda malícia. Como eu tenho dificuldade de lidar com isso, eu sento na frente. Eu estou deixando esse desejo de punir ou de repreender fora, porque eu não estou vendo. Eu escolhi não ver o que está na minha frente. Alguém postou um vídeo: olha o que eu estou vendo na minha frente. Sai de trás, vem para frente que você não vai ver mais. Mas isso faz parte das coisas que estão dentro de nós. E outros sentimentos, ou situações, ou desejos, ou jactâncias carnais que provavelmente estão no nosso coração. E você pode não ter problema nenhum com isso, tudo bem. Mas muitos de nós temos problemas diferentes. Então nós temos que deixar toda a malícia, toda a maldade do nosso coração. A Bíblia diz que basta a cada dia o quê? A Bíblia está falando do dia? Não. Está falando da maldade que a cada dia está em nós. O olhar, a palavra, o julgamento, o posicionamento errado. Nós precisamos então começar a deixar, a cortar o cordão umbilical daquelas coisas que nos prendem e que nos distanciam de Deus. Mas ele vai à frente. Ele diz assim: deixando, pois, toda a malícia. Algumas traduções vão dizer malignidade. Sabe, irmãos, muitos de nós, se não cuidarmos, nós temos as mesmas atitudes de Satanás: ódio, rancor, ira, mentira, agressividade, dissimulação. Todas estas são práticas demoníacas, são práticas malignas. E às vezes, no intento de querer ser demais, nós nos tornamos juízes. E quem fica tentando julgar ou atacar-nos com juízo é Satanás. Nós podemos, infelizmente, estar parecendo mais com o adversário do que com Deus. Quando nós apontamos o dedo, quando nós acusamos, quando nós atacamos a moralidade de alguém, e mesmo quando a pessoa tem uma moralidade deficiente, você não tem o direito de ficar julgando, atacando. Esse não é o seu papel, não é a sua atitude. E a última palavra aqui na listagem do primeiro versículo que eu li vai ser maledicência, que vai encaixar justamente nisso. Pedro diz então: deixai toda malícia, toda malignidade, tudo aquilo que tem alguma relação com o inimigo, deixai. Mas ele continua: deixai todo engano. O engano que ele diz que você deve deixar aqui, não é só de você enganar, mas é aquele engano da palavra, das escrituras que está sendo apresentado e você está se satisfazendo disso. Quem veio na escola bíblica dominical ouviu isso hoje do Rafael. O estudo que ele deu foi sobre isso. Quando você começa a alimentar, ou ouvir, ou buscar, segundo a posição que ele colocou, um evangelho gourmet,
ou um evangelho que se coaduna com a sua vontade, um evangelho que é o que você quer, ou o que você pensa, o que você imagina, e não o evangelho bíblico, não o evangelho da palavra, não um evangelho que combate, que constrange, que chama mudança, que chama transformação. Pedro diz então: deixa esse comportamento de engano e também de ser enganador, faltar com a verdade, faltar com aquilo que o Senhor tem para com você em verdade. Dentro da minha família, por alguns eu sou engolido, porque eu tenho muitos defeitos, mas um deles não é o de ocultar a verdade. A verdade para mim é tudo. Foi a única coisa que eu encontrei seguro e respaldo para viver e estar firme em Cristo até hoje, é a verdade. A palavra do Senhor diz que não temos nada contra a verdade, senão pela verdade. E é isso que basta. Pedro então está orientando: deixai a malícia ou a malignidade, deixai o engano. E agora ele vai falar assim do caráter: deixai todo fingimento. Deixai todo fingimento. A palavra do Senhor diz que o amor não seja o quê? Fingido. Fingimento é quando você passa uma imagem, passa um comportamento, passa uma atitude, passa uma situação que você não é, que não é verdadeira, que não é real, que não faz parte do seu cotidiano. Você finge ser crente, você finge ser um bom pai, uma boa mãe, você finge ser um bom marido, uma boa esposa, quando você não o é, no secreto, dentro de casa e por aí vai. Você finge ser honesto, você finge ser verdadeiro, você finge ser bíblico. Apóstolo Pedro diz: deixai todo fingimento. Nós temos hoje uma gama de cristãos muito grande que são cristãos fingidos. Eu fiquei muito decepcionado nesses dias atrás, porque a gente está lidando com o público, e houve uma comemoração no meu espaço, e 2 crentes ficaram 15 minutos batendo boca comigo, no meio de 10 ou 15 pessoas que não são cristãs, porque elas queriam bebida lá, alcoólica. E 2 delas, essas 2, falaram: não, nós vamos em casa buscar. Eu disse: não, o ambiente é meu. As regras do ambiente foi eu que coloquei. O mais assustador é que os não cristãos debatiam. E disse: o pastor está certo, o ambiente é dele. Aqui tem uma regra. E 2 cristãos, para mim, fingidos, batendo, criticando e julgando. Não existe comércio assim. Eu disse: existe, é o meu. Ele é para funcionar assim. E com todo carinho, vocês foram convidadas. A autora do pedido da festa ficou hiper feliz de não ter bebida. Pergunte para ela. Então tem muitas vezes, irmãos, as pessoas estão vivendo debaixo de fingimento cristão. Pedro diz também: deixai toda inveja. Sabe, essa crítica velada que as pessoas têm aos outros, essa crítica ácida, tóxica, como usam a expressão aí do lado de fora, está muitas vezes revestida de inveja. As pessoas não conseguem suportar o que o outro está conquistando. Eu estava conversando com um casal esses dias, e depois a esposa saiu e o marido veio tecer algumas críticas à esposa, e ele disse assim: rapaz, fulano que me abriu os olhos acerca disso e isso da minha esposa. Eu disse: cuidado, fulano tem inveja do seu casamento, tem inveja da unidade e do amor que você tem à sua esposa. Ele arregalou os olhos e disse: será, pastor? Eu disse: eu tenho certeza.
Porque eu conheço o seu casamento, eu conheço fulano, conheço o casamento de fulano. Ele tem inveja. Cuidado, meu irmão. E ele ficou assustado. Há muita inveja, irmãos. A inveja às vezes é disfarçada. Infelizmente não deveria ser assim. Mas hoje nós temos que tomar cuidado de quem entra em nossa casa. Há um tempo atrás entrou uma pessoa na minha casa, e raramente, muitos irmãos aqui não conhecem a minha casa. Eu tenho bastante cuidado em abrir a porta da minha casa. Eu abri a porta da minha casa para um amigo de infância, uma pessoa da minha convivência. Depois que essa pessoa entrou na minha casa, ela mudou comigo e com a Rosilaine. Mudou. E começou a interrogar: mas por que você mora numa casa daquele tamanho, só vocês dois? E por que sua casa estava tão limpa, só vocês dois? Vocês não sujam casa? Assim, umas coisas sem lógicas. E agora não, mas antes eu tinha uma televisão na sala, eu tinha um no quarto de visita, tinha um no meu quarto, agora não tem nenhuma lá, só tem a das câmeras. Ele ficou preocupado com aquilo. Eu não tão organizado, mas gosto de organizar minhas coisas. Então tem um armário aqui, outro aqui. Esse aqui é de sapato da Rosilaine, esse aqui é meu. Ele ficou preocupado: nossa, mas tanto tênis, tanto sapato. Então eu posso dizer que a partir desse dia eu acho que ele não quer ser mais meu amigo. É uma coisa assustadora. Um amigo meu há um tempo atrás veio, ele mora fora do país. E ele entrou lá em cima, lá no restaurante. Ele disse assim: não, como que você conseguiu isso tudo? Eu estou nos Estados Unidos, não tem nada. O que você arrumou? Amém. O Zé Dilson até me adiantou. Uma vez ele falou assim: pastor, na hora que o senhor terminar tudo, tiver tudo funcionando, eles vão falar assim: roubou da igreja. A Elaine estava no dia, né, Elaine? Roubou da igreja. Ele, sem pudor, só pode estar roubando daquela igreja. Irmãos, cuidado quem entra na sua casa. Quem está no comércio aí, quanta inveja. Hoje eu tive com o Gena, ele me deu umas aulas hoje. E como as pessoas invejam, né, Orne? Irmãos, é uma coisa absurda, é doentia. E Pedro está dizendo: deixai toda a inveja. Você muda o telhado da sua casa, tem gente para invejar. Você faz uma varanda na sua casa. Você compra uma geladeira nova. Chegou o caminhão lá na sua casa de móveis. Desceu uma geladeira, um guarda-roupa. Os vizinhos já começam: rapaz, tá enriquecendo, hein? É uma coisa absurda. Eu fiz uma câmara fria. Porque não tem como você trabalhar numa estrutura daquele tamanho sem uma câmara fria. E o empresário entrou lá e falou: não, mas como que você tem uma câmara fria? Você começou agora? Eu tenho 20 anos e não tenho uma câmara fria? Inveja. As pessoas estão, foi mais ou menos o que a Adriana pregou um tempo atrás, estão angustiadas, cheias de dores, cheias de sofrimentos, elas querem despejar em qualquer um. E a inveja está matando as pessoas. Pedro diz: deixai a inveja. Esses dias uma pessoa me parou e falou assim: mas você estava gordo, agora você está magro? Não pode. Eu falei: meu Deus, que luta, que provação. Deixai a malignidade, deixai o engano, deixai o fingimento, deixai as invejas. Ele coloca aqui no plural, né? As invejas, que elas são várias. E por último ele vai dizer: e toda sorte de maledicência, reclamação, murmuração. Abre a geladeira, está lotado. Nossa, não tem nada para comer nessa casa. Pega o salário: o que eu vou fazer com isso? Não vale nada essa mixaria. Tem 30 pares de roupa, aí surgiu um casamento, não tem uma roupa para ir no casamento. Irmãos, dá glória a Deus, amém? Dá glória a Deus. Essa semana, a minha funcionária
que ajuda lá em casa, dá uma faxina semanal, ela perguntou assim: pastor, quantos anos tem essa geladeira? Que eu já estou cansado de ver essa geladeira na minha frente. Olha, 18 anos. Você não vai trocar, não? Eu falei: meu irmão, minha geladeira é novinha. Aí eu vou trocar só porque tem 18 anos? Não, irmão, ela é nova, frost free, tem um monte de gente que não tem igual a ela. Limpinha, pode ir lá, novinha, nada quebrado, nem um arranhãozinho tem. Aí eu vou chegar e dizer: não, eu vou trocar que essa geladeira não vale nada, tem 18 anos. Eu estou orando para ela durar mais 18 anos, amém? Mais 18, glória a Deus. Nós precisamos exaltar e glorificar e enaltecer o nome do Senhor e ser grato, e não permitir que essas ações diabólicas façam parte da nossa vida. Então, maledicência faz a nossa vida ser atrasada, faz a nossa vida recuar. Uma pessoa falou comigo: o senhor fez a melhor coisa do mundo, né? Abriu um negócio. Eu arrumei o maior trabalho da minha vida estava tão boa, eu descobri que a minha vida estava maravilhosa, pastor Geraldo. Fui arrumar dor de cabeça, amém, louvado seja o nome do Senhor, em tudo dai graças. Agora ficar reclamando, maledizendo, não, irmão, eu abençoo, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu vi uma frase essa semana que o autor diz assim: que só você saiba que as coisas estão ruins, mas que todos saibam que vai tudo bem. Aleluias. A mulher que foi abençoada pelo profeta, o filho estava morto, né? O profeta chegou e disse: como vai? Diz: vai tudo bem. Daqui a pouco ela chama ele e diz: mas eu não te pedi filho não. O filho está lá, está morto. O profeta foi lá e ressuscitou o filho dela, amém? Porque não houve maledicência, não houve murmuração, houve louvor ao Senhor. E aqui diz: toda sorte, qualquer área, não reclame de nada. Louve a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, bendiga o nome do Senhor, e Ele vai fazer mudanças necessárias. Esses dias eu fui aqui no João Pinto Pequeno fazer uma cirurgia num gado de uma senhora. Ela disse: não, essa vaca só me dá dor de cabeça, essa vaca não vale nada, eu mandei fazer esse serviço aí, mas eu acho que eu vou até matar essa vaca, eu vou vender para o açougue. Eu disse: olha, eu vou operar a vaca da senhora, vou abençoar a vaca da senhora e vai ser a melhor vaca do seu curral. Ela riu. Eu estou até com vergonha agora, pastor. Operei a vaca, orei pela fazenda dela. Ela me ligou agora, sexta-feira, e disse: pastor, minha vaca está dando o dobro de leite que ela dava. A minha vaca está andando, ela estava prostrada há 7 dias. Eu disse: ó, o segredo é abençoar. É abençoar e não amaldiçoar, irmãos. O segredo é abençoar. O segredo é profetizar em nome do Senhor Jesus, amém? É declarar que Deus está no controle de tudo. Tudo é dele, para ele, por ele, para a glória dele. Eu tenho ouvido testemunhos de irmãos aqui que estão recebendo bênçãos e vitórias, que muita gente não está sabendo, mas às vezes o pastor tem o privilégio de saber o quanto Deus está fazendo a obra, o quanto Deus está operando, o quanto Deus está ministrando, e Ele vai operar e ministrar muito mais, mas deixa a maledicência, não reclame. Tinha uma irmã nossa aqui, né? Não reclame, clame. Deus vai fazer a mudança. Deus vai operar, Deus vai ouvir o seu clamor. E aí no versículo 2 ele vai dizer: desejai ardentemente como meninos recém-nascidos por o leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação, amém? Ardentemente. Tem luta? Tem, mas se você desejar ardentemente o Senhor, Ele virá e Ele vai mover na sua vida. Há tempos que Deus tem movido no coração e nós não notamos, e daqui a pouco o céu se abre diante de nós. Ardentemente, com fogo no coração, com fogo na alma.
sabendo que apesar das dificuldades, Deus está respondendo a contento dia a dia a nossa vida. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de luta, não se engane, Deus está ali e Ele tem um propósito naquilo que Ele está permitindo, amém? Nós temos que estar atentos ao que Deus está fazendo. Eu vi uma mensagem esses dias de um pastor, ele dizendo assim: e se Deus quer te envergonhar? E se Deus quer tirar o que você tem? Ele tira, simples. Ele tirou de Jó. Se depois Ele quiser te dar, Ele dá. Mas se Ele não quiser também, nunca mais te dá nada. E se Deus quiser permitir que você chore, mas haverá propósito dentro de tudo que acontecer na sua vida, amém? Ele vai te envergonhar diante de toda a cidade. Que eu seja envergonhado se Ele estiver no controle. Se tiver que ser exaltado, que seja também, mas que tudo seja para a glória dEle. Tem um pastor em Moçambique, eu conheci ele lá, eu até falei aqui quando eu cheguei de lá. Ele era dono de 5 padarias e era um dos odontólogos mais famosos de Curitiba. E Deus resolveu falir ele porque ele não ouvia o chamado. Então, primeiro, Deus fez ele quebrar todas as padarias. Com a quebra das padarias, ele entrou em depressão. Então ele não conseguia exercer a odontologia. Um dia a mulher dele acordou de madrugada e disse: amor, essa luta não é para mal, é para bem. A única coisa que você não fez até agora é atender o chamado de Deus na sua vida. E ele brigou com ela, lutou com ela, não, que está errado, que eu vou dar, não. Ele pegou o restinho das coisas que ele tinha, vendeu, bora para Moçambique. Estabeleceu na capital. E quando ele estabeleceu lá, Deus disse: você vai abrir um consultório aqui, vai começar a trabalhar de graça. O que eles te darem, você vai aceitar. Se te dá um galo, tá pago. Se te dá um pato, tá pago. Se te dá um litro de óleo, você vai estabelecer aqui e vai trabalhar de graça. Em 6 meses, ele aglomerou o recurso e montou uma padaria. E eu já falei aqui que uma das coisas que mais vende na África é pão, porque é barato e todo mundo consome. Hoje ele tem, não sei se é 10 ou 12 padarias, uns 6 escritórios odontológicos, trabalha do mesmo jeito de graça, o pão dele é o mais barato e tudo é para obra missionária. Ele dirige mais de 20 mil almas na presença do Senhor. E ele não é pastor. Ele leva os pastores e banca tudo lá. Eu conheci, que eu fui num restaurante no centro de Moçambique, ele estava lá. E aí a missionária contou a história dele e ele contou a história dele. E ele é amado na capital pela obra social que ele faz e pela pregação do Evangelho. Ele foi envergonhado em Curitiba e exaltado diante do Senhor, aonde menos poderia ser exaltado, que é em Moçambique, na capital. Queridos, Deus pode fazer na nossa vida o impossível, o inacreditável, se nós entendermos que o controle é dele, a obra é dele, a vitória é dele. Desejai ardentemente, desejai com todo o seu coração, com toda a sua força, como leite no recém-nascido, deseja isso com ardor na sua alma, e Deus vai cumprir o propósito dele sobre você, amém? Porque no versículo 3 ele diz assim: agora que já provamos que o Senhor é bom, vamos dizer assim, agora que sabemos que o Senhor responde, você já sabe disso.
Você já conhece isso. Você já tem entendimento disso. Você já tem visão disto. E o versículo 4 diz: como que Deus é bom? Chegando-vos para Ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas, ó glória. Não como um cristão morto, desconsolado, amedrontado, assustado, mas vivo, ardente diante de Deus. E isso vai mudar tudo. Toda a história. Todo o tempo. Eu, conversando com a Rosilane ontem, de madrugada, ela falou assim: como que está a sua cabeça? Eu falei com ela: você quer saber a verdade? Porque você não aguenta. Fala alguma coisa. Com 1 minuto ela pediu para parar, né? Mas eu vivi os estágios mais complexos da minha vida nos últimos 70 dias. Os desafios mais esquisitos. Mas uma coisa eu vou te dizer: Deus esteve lá e está comigo até agora. Amém? Usou pessoas para me auxiliar, ministrar no meu coração. Hoje, na hora que acabou a escola bíblica dominical, o Gênova falou: vem cá que eu vou te dar umas aulas, né? Nós ficamos mais de 1 hora e nós dobramos o joelho para orar. E eu estava dizendo para ele: as portas não abriram, não, arrebentaram tudo, acabou com tudo. Hoje nós tivemos, acabou carne, acabou tudo, mas ficou a graça de Deus sobre as nossas vidas, amém? Então é uma montanha russa. Mas tem uma coisa: a minha mente está ardentemente em Cristo Jesus, amém? Profundamente envolvida com o Senhor. Talvez eu nunca tive tão envolvido com Deus como agora. Totalmente voltado para o Senhor. Cada dia ardendo mais. Cada dia entendendo mais que sem Ele nós não vamos conseguir. Por isso que Pedro diz: deixa estas coisas. E nesse mesmo texto vai ter aquele famoso texto que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Mas para sermos isso temos que deixar todas as outras coisas. Vamos colocar de pé. Deus te chama para uma vida ardente, irmão. Uma vida cheia de graça, cheia de paz, cheia de fogo. Não deixar nada apagar o fogo no seu coração. Esses dias eu estava orando no jardim lá. Eu esqueci que o SAAI tem vigia. Aí eu só ouvi a voz: Pastor Danilo, Pastor Danilo. Aí eu achei lá no meio: está acontecendo alguma coisa com o senhor aí? O senhor está passando mal, uma hora o senhor grita, uma hora o senhor chora. O senhor precisa de ajuda aí? Eu disse: não, o meu ajudador já está aqui. Então ore por mim, por favor. Lembre-se que o seu Deus está cuidando de tudo. E vai continuar fazendo mais e mais. Mas deixa estas coisas, corta tudo aquilo que pode te atrapalhar, te impedir, te enfraquecer espiritualmente. E avance ardentemente no Senhor. Com ousadia, com intrepidez, olhando para Ele que é autor e consumador da nossa fé. E tudo vai mudar, amém? Tudo vai mudar. Aleluias. Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós sabemos que sem o Senhor não somos nada e não vamos a lugar algum. Sem o Senhor nós somos frágeis, somos fracos, somos débeis. Mas no Senhor as Escrituras nos diz que somos mais do que vencedores. Então, ó Deus, nós queremos estar no Senhor neste tempo. E deixar todas aquelas coisas que podem nos enfraquecer ou nos tirar de junto do Senhor. Que as nossas mãos e o nosso coração estejam voltados para o Senhor, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente esteja voltada para o Senhor, e que possamos vencer as nossas batalhas no Senhor, sempre enrijecidos, fortalecidos, guardados no Senhor, e sabemos que assim venceremos
e alcançaremos cada promessa, cada proposta, cada propósito do Senhor. Eu sei que estará sobre nós neste tempo. É a nossa oração, o nosso clamor, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glórias a ti. Abandone, irmãos, deixe tudo que te atrapalha e o Senhor te guardará. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja agora e para sempre sobre todo o povo de Deus. E o povo de Deus diga amém. Que Deus nos abençoe. Tenha uma semana de bênção. Quem está aí no feriado, que descanse. Boa sorte com os filhos em casa. As professoras estão festejando.